Torcedor, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, vou falar aqui sobre a entrevista de Jorge Salgado, o presidente da SAF do Vasco, da 77 Partners, e que tinha proposta do Grupo City. Veja o que ele fala no vídeo, torcedor. Ele que já foi presidente do Vasco em Antrolas, né? Campeão pelo Vasco, né? Tem uma história extraordinária e foi o presidente da SAF. E indagado sobre... Eu tinha sabido, né? Anteriormente, que o Atlético Mineiro foi procurado pelo Grupo City. Isso eu já sabia há muito tempo, já foi revelado pela direção do Atlético Mineiro. E do São Paulo, do Vasco, eu não sabia, né? Escolha da 777. Porque, inclusive, vazou que uma das empresas finais que de fato teve proposta foi o Grupo City, que acabou depois rumando para o Bahia. Queria te perguntar por que o Vasco rejeitou o Grupo City, que é um grupo extremamente consolidado, e acabou aceitando a empresa norte-americana, que inclusive tem surgido cada vez mais. Tivemos a matéria essa semana do The New York Times a classificando como uma empresa misteriosa, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro da 777. Tivemos aquela matéria da Josimar Futebol, um pouco mais para trás. Tem o próprio histórico estranho do Josh numa parte da vida dele. Então, por que o Vasco rejeita um grupo consolidado, como o Grupo City, e aceita um grupo, por exemplo, como a 777? Você se arrependeu da sua escolha? E por que optou pela empresa Casou americana? certinho, o Vasco. Veja bem, quando a gente se abre para fazer uma concorrência, quando a gente se abre para trazer um investidor, a gente tem um checklist que vai nortear essa decisão. Então, a gente olhando para as propostas, a melhor proposta foi do Grupo City, foi da 777. E aí você faz uma busca para saber quem é. Por que ela era melhor que as outras? Era melhor porque ela nos dava uma participação acionária maior e nos dava uma injeção de capital maior. O City achou o Vasco caro para ele investir. Achou caro. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto. Uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes. Ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Você acha Ninguém colocaria. Love, se tu fizer hoje, tu tá perdoado pra caramba. Cara, faz o gol, tá tudo certo, tudo em casa. Sinceramente, a gente deu muita sorte, cara, do ponto de vista da transação, dos números da transação. Ter 30%, ninguém tem 30%. Nós temos. Ninguém botou 700 milhões. Nós pegamos 700 milhões em 3 anos, 4 anos. Ninguém conseguiu isso. Do Atlético Paranaense eu não lembro, né? Se o Grupo City procurou. Ou seja, o Grupo City, ele não tinha planos aqui no Nordeste. Ele não tinha planos nem com Bahia. Por isso que ele ficou estudando depois que fechou com Bahia. Mas ele procurou no mapa, no planejamento estratégico que ele tinha. Ele vislumbrava outros clubes no futebol brasileiro, né? Clube mais de ponta, né? Lá do eixo Rio-São Paulo, né? Assim, Libertadores, campeões brasileiros, Libertadores, enfim, decisão de mundiais. Eles focavam mais nisso, né? Entre outros pontos. Mas o Jorge Salgado entrou com os dois pés, de forma que eu sou contrário, mas ele disse que... Aí o cara perguntou para ele, por que você não fechou com o Grupo City, se o Grupo City fez proposta também quando a 77 Partners fez também. Ele não, abri lá as propostas e a do 77 Partners era melhor, era 700 milhões, é quase 1 bilhão, viu? 700 milhões em 3 anos, e a do Grupo City era 1 bilhão em 15 anos. Aí ele fez, não tem condições, aí falou que era uma proposta de galinha, não deu a entender, que o Bahia atendeu porque era uma galinha, não, deixou no ar, né? Deixou no ar. Eu não sei porque tá na rivalidade aí, né? Quem fica, quem desce, quem vai pro descenso, se é o Vasco ou se é o Bahia, né? E ele entrou aí focando nesse ponto também, um certo rancor, né? Eu não sei, mas o que ficou bem claro é que o Bahia não era o primeiro da lista do Grupo City, não, estava lá embaixo, estava lá embaixo. Então, então pode até ser isso o efeito contrário, que o Bahia não esteja dando certo, porque não era o grupo que o Grupo City queria investir, né?
Não era o grupo. Agora o cara vai dizer, não, mas porque o Vasco tem um débito de 1 bilhão e o Bahia tem 350 milhões. Meu amigo, o que o Vasco vai ganhar lá no eixo Rio-São Paulo e o que o Bahia fatura, que um clube do Nordeste fatura e um clube do eixo Rio fatura com TV, com Globo, com Premier, com Sport TV, com Globo Sat, não tem comparação, pô. Não tem comparação. E 1 bilhão para o Grupo City, pô. É brincadeira, é cheque árabe, 1 bilhão de reais, não é de dólares não, viu? O cara ficar achando 1 bilhão de dólares. Para esses caras que são lá do cheque petróleo, não sei o que, esses príncipes árabes, pelo amor de Deus, não é dinheiro para eles. Enfim, torcedor, comenta, se inscreve, dá um like.